Imagine um Estado dentro do Estado. Invisível. Sem rosto. Que mata, e nunca é julgado. Que derruba governos, e nunca aparece. Na Turquia, esse fantasma tem nome. E o nome é Conta Gerila. Por 40 anos, quase todo o crime impune do país foi atribuído a ele. Massacres. Golpes. Execuções nas sombras. Mas aqui está o problema: separar o que realmente aconteceu do que é apenas lenda é uma das tarefas mais difíceis da história moderna. E é exatamente isso que vamos fazer agora, passo a passo, com os documentos na mão. Guarde uma data: 1948. Naquele ano, 16 oficiais turcos embarcaram em segredo para os Estados Unidos. Iam aprender uma arte nova: a guerra especial. Redes secretas, depósitos de armas escondidos, operadores treinados para agir nas sombras se os soviéticos algum dia invadissem. Era a doutrina Stay Behind, ficar para trás. E quando a Turquia entrou na OTAN, em 1952, esses homens já tinham um endereço. A certidão de nascimento é precisa: 27 de setembro de 1952. Um general chamado Danis Karabelin funda a estrutura. Ela vai mudar de nome ao longo das décadas, mas nunca vai desaparecer. E aqui está o primeiro fato que ninguém pode negar: nem o próprio Estado turco, essa organização existiu. As Forças Armadas admitem. O que elas negam é muito mais grave. Negam que essa máquina fez portas adentro. Contra o próprio povo. E é aí que a história começa a escurecer. Porque ao lado dos militares cresceu uma segunda face. Uma face civil. Alparslan Türkeş, um daqueles 16 oficiais, fundou um partido ultranacionalista. E a juventude desse partido, os Lobos Cinzentos, virou um exército de rua. Um reservatório de militantes prontos para a violência. A pergunta que assombra a Turquia até hoje é simples e terrível: quem dava as ordens? Onde terminava a milícia, e onde começava o Estado? Ninguém sabia. Ou ninguém podia dizer. E, no aperto, umas por cima das outras, homens e mulheres foram esmagados. Sufocados. Mais de 30 mortos em minutos. Atiradores foram vistos nos prédios. A polícia não fez nada. As provas sumiram. O promotor foi afastado. E o processo prescreveu sem uma única condenação. Pare e pense nisso. 30 mortos. 500.000 de testemunhas. E ninguém, jamais, foi punido. Agora, seja honesto comigo, tudo aponta para uma provocação planejada. Tudo. Mas, e este mais é importante, a identidade dos atiradores nunca foi provada num tribunal. São indícios devastadores. Não uma sentença. E é justamente essa impunidade que transforma a suspeita em pesadelo nacional. A tese mais ousada vai além. Diz que toda essa violência foi combustível. Que o caos foi fabricado para justificar o que veio depois, os golpes militares de 1971 e de 1980. A famosa estratégia da tensão. Criar o medo, para depois oferecer a bota como solução. Faz sentido. Mas cuidado com a explicação fácil. Porque o próprio Türkeş, depois do golpe de 1980, foi preso pelos mesmos militares que supostamente o usavam. A relação entre as milícias e a cúpula era suja, ambígua, cheia de traições. Não uma linha reta de comando. E então, tudo mudou. Num único acidente de carro. 3 de novembro de 1996. Uma estrada perto da cidade de Susurluk. Um Mercedes em alta velocidade se despedaça contra um caminhão. E, dos destroços, a polícia retira uma cena impossível. Dentro daquele carro, viajando juntos, estavam um deputado que comandava uma milícia. Um alto chefe de polícia. E Abdullah Satu, líder dos Lobos Cinzentos, assassino, traficante, um dos homens mais procurados do mundo, com a Interpol em seu encalço. O Estado. A polícia. E o crime organizado. No mesmo banco. No mesmo carro. E tem mais. Satu carregava um passaporte falso, assinado pelo próprio ministro do Interior. E o nome falso naquele documento?
Era o mesmo usado, anos antes, pelo homem que atirou no Papa João Paulo II. Susurluk não foi teoria. Foi prova. Por um único instante, numa estrada qualquer, o estado profundo turco ficou visível para o mundo inteiro. E não havia como fingir que ele não existia. Com o fim da Guerra Fria, o inimigo mudou de rosto. Não era mais o comunismo. Era o separatismo curdo. E a máquina secreta foi reapontada, agora contra o PKK. Execuções. Desaparecimentos. E uma unidade fantasma chamada Jiten, cuja própria existência o Estado negou por anos. Embora, na Turquia, quase ninguém duvidasse dela. Mas agora vem a virada. A parte que quase ninguém conta. Porque houve, sim, uma tentativa de levar o Estado profundo aos tribunais. Foram os processos Ergenekon, a partir de 2007. Centenas de réus. Generais. Jornalistas. Condenações pesadas. Prisão perpétua. Parecia, enfim, o acerto de contas. E aí tudo desmoronou. Em 2016, a mais alta corte anulou o caso inteiro. O motivo? Não se conseguiu provar que a tal organização sequer existia. E pior, muito pior, descobriu-se que provas haviam sido fabricadas. Documentos digitais forjados. Plantados. A maioria dos réus foi solta. Essa é a lição mais perturbadora de toda a história. De um lado, o estado profundo é real, Susurluk provou. De outro, esse mesmo fantasma virou arma. Usado para incriminar inocentes num jogo de poder. A linha entre o fato, a mentira e a manipulação foi apagada de propósito. Pelos dois lados. Então, no fim, o que sabemos de verdade? Sabemos que a contra-guerrilha existiu, e isso é fato. Sabemos que operações ilegais, sujas, sangrentas, emergem de casos concretos como Susurluk, e isso é fortíssimo. Mas culpar um único centro secreto por cada crime de 40 anos, e isso permanece hipótese. O estado profundo turco não é ficção. Mas também não é feitiçaria que explica tudo. E a verdade mora onde quase ninguém quer ficar, no terreno duro, incômodo e honesto do que se pode, de fato, provar. Se essa história te prendeu, faça uma coisa por este canal, deixe o seu like agora, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas investigações. Porque os fantasmas da história só perdem o poder quando alguém acende a luz. Até o próximo vídeo. Se essa história te prendeu, faça uma coisa por este canal, deixe o seu like agora, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas investigações. Porque os fantasmas da história só perdem o poder quando alguém acende a luz. Até o próximo vídeo.